falando de 99 também, na final do Mundial você começou no banco, entrou aos 8 do segundo tempo, por aí. Ficou alguma mágoa com o Filipão de não ter... Não, eu não digo mágoa porque é uma palavra muito forte, né? A gente faz parte de um grupo de futebol e quando você faz parte de um grupo de futebol você tem que aprender a respeitar ideias e opiniões, né? E ele tinha a opinião dele como comandante. Eu acho que quando terminou o primeiro tempo já poderia ter voltado com o Oséias, com o Euler, comigo, já que estava perdendo, né? Mas esperou mais 15 minutos para fazer uma substituição, coisa assim. Não são coisas que a gente, né, entende que poderia ser feito, mas também não saberemos se ia dar certo ou não, né? O que mais eu sinto é que o Alex acabou fazendo um gol de empate, né? E esse gol de empate foi colocado como um impedimento, né? E se você olhar o lance até hoje, você vai ficar em dúvida. Foi bem, o zagueiro sai correndo e ele bate cruzado depois. Exatamente. Na hora do passe. Na hora do passe, alguns dizem que não estava, outros dizem que estava. O fato é que foi marcado o impedimento e isso atrapalhou muito. De boa, né? Acontece. Tem uma pergunta agora, só baixar um pouquinho, por gentileza, para ver. Da Paulinha Duarte, ó, participação feminina, vai. Aquele trio Animal, Capetinha e Matador foi o melhor que você já viu jogar? Animal Edmundo, Capetinha Edilson, você é Matador. Puxa vida, esse trio realmente era muito bom. Unia ali velocidade, boa colocação. Olha, eu acho que esse trio aí poderia também ser ataque da seleção brasileira tranquilamente, porque os dois realmente eram acima da média. Você como técnico, para explicar como era esse trio, não era um 4-2-3-1 que é hoje, né? Não. Pontas abertas, um centroavante. Não. Às vezes, ou o Edmundo ou o Edilson abria pelo lado direito só para inibir a passagem do lateral adversário. Ele não tinha obrigação de correr atrás do lateral ou bater lá atrás. Então era muito diferente o posicionamento tático. Em 94 já começou a eu voltar mais no primeiro volante e Edilson e Edmundo ficarem um pouco mais. Exatamente. Quando o Edilson tinha ido para o ataque e não dava tempo para ele retornar ali para fazer uma sombra no volante, não é que ele tinha que voltar para marcar ou eu tinha que voltar para marcar, mas era necessário vir ali recompor. Então ou eu voltava. E como eu tive muita facilidade, joguei de meia, comecei como meia no Guarani, e isso fazia com que eu, quando eu voltasse ali, tivesse a oportunidade de colocar melhor a bola para eles. Então essa era uma situação, né? Taticamente totalmente diferente do que joga no 4-3-3 hoje em dia, totalmente diferente, né? E principalmente porque a característica desses dois jogadores não era de ficar correndo atrás de laterais, né? E hoje em dia quem joga no 4-3-3 normalmente obriga-se a correr atrás dos laterais, e não era a característica deles. Fala um pouquinho então da sua carreira como treinador. Sim, eu comecei logo que encerrei a carreira em 2003, em 2004 eu já era treinador do Vila Nova. Você era no Goiás, né? Não, eu encerrei no Figueirense. E aí logo em seguida assumi eu decidi morar em Goiânia. Uma semana depois tive a proposta do Vila Nova para ir de treinador. E já comecei ali como treinador, acabamos sendo vice-campeão goiano, depois fomos trabalhar no Crack de Catalão, chegamos entre os 4, por 2 vezes chegamos com o Crack entre os 4, também com o Anápolis nós conseguimos chegar entre os 4, então tive uma passagem bastante legal ali e foi o início da minha carreira, né? Então de lá para cá a gente já está tentando seguir esse caminho aí como treinador. O que é mais difícil? O Zinho também tentou, né? Depois deu uma paradinha, ele estava nos Estados Unidos. O Veloso, inclusive, veio aqui conosco também. Qual a maior dificuldade assim, para o treinador, para entrar mesmo no circuito aí dos grandes clubes? A maior dificuldade é o empresário, né? É você ter esses
jogo de cintura entre eles, ou ter determinados esquemas, né, entre eles, né? Então, essa é a maior dificuldade. Mais ou menos o que acontece com o jogador mesmo. Também. O jogador, mas o jogador, se ele for bom, ele vai lá dentro. Eu nunca precisei de empresário para ser jogador. Eu não tinha empresário. O empresário que eu tinha era só para discutir horário quando terminava o meu contrato. Ele ia lá e discutia o salário para mim, porque não queria ter esse desgaste com o diretor. Ele levava só isso, né? Então, e aquele que é bom jogador, ele não precisa, é lógico, hoje em dia, se você for bom e tiver um ótimo empresário, você vai jogar no Real Madrid, você vai jogar num time grande. Se você for só bom, você vai jogar num time, né, mediano da Espanha, mediano da Itália. Então, é mais ou menos assim. Outra participação do Penilson agora, Ivair. Que você, falando em jogador bom, que tem empresário bom, o que você achou da matéria no último Fantástico com o Neymar? No vídeo ele declarou que era palmeirense, que não era santista, e mencionou que na época você e Rivaldo comiam a bola, e por isso ele virou palmeirense. Então, eu fiquei muito feliz. Eu não vi a matéria até agora, fiquei sabendo, né, do que ele falou, e fiquei muito feliz. Feliz pela referência que ele deu, porque apesar de ser menino na época que falou, né, na época que torci pro Palmeiras, 12 anos apenas, mas eu fico feliz de poder ouvir hoje, né, de saber que a gente pelo menos tentou passar algo de positivo às crianças dessa geração aí, que para nós é extremamente gostoso de ouvir, me sinto orgulhoso de saber do que aconteceu, do que ele falou. E eu tenho assim, não é que eu tenho pena dele, mas ele tem uma responsabilidade tão grande hoje em dia, e ele é o grande cara, e a gente espera que ele possa se sobressair, porque vai ter muita dificuldade. Tudo, a seleção brasileira depende muito dele. Apesar de palmeirense, ele nunca aliviou contra o Palmeiras. E você também não, inclusive quando foi pro Vasco em 97, 3 anos depois desse bicampeonato brasileiro, paulista, formou novamente dupla com o Edmundo e ganhou do Palmeiras na final do Brasileiro. Ele empatou os 2 jogos, foi 2-0. 2-0. Mas o Vasco tinha melhor campanha e levava vantagem, né? Como é que foi naquele momento enfrentar o Palmeiras? Foi difícil porque além do respeito que tinha pelo torcedor, o time do Palmeiras tinha um time muito forte, uma zaga muito competente, um ataque muito bom, mas o Vasco estava numa fase, num momento muito bom dentro do campeonato, começava a viver uma história diferente. A Libertadores, e o Edmundo jogando a nível de seleção brasileira. Então, o Edmundo nesse jogo ele não provocou no Clebão alguma coisa? Exato, teve suor, alguma coisa assim? Exato, ele teve até expulso, né? Ele acabou tomou o segundo amarelo, acho que era 3 amarelos, levava para que ele estivesse já suspenso no jogo seguinte, mas aí houve lá a ordem para que ele fosse expulso, né? Porque existia dentro do regulamento uma brecha ali que fazia com que ele fosse julgado depois, ou não fosse julgado, coisa assim, ele pudesse jogar a última partida, e acabou acontecendo isso, ele acabou jogando. Foi um momento polêmico ali, mas que Eurico Miranda soube, do jeitinho como dele, sempre, como sempre, soube dar uma volta em todo mundo, e o Edmundo acabou jogando. O Renato Silveira, Evair, qual a sua relação com o ex-goleiro Marcos? Primeiro de alguém que trabalhou com ele, né? Tive alguns anos ali do lado dele, e reconheço ele como um excelente goleiro, um goleiro que é merecedor de ser campeão do mundo, merecedor de ser um goleiro que
é ídolo no Palmeiras, né? Merecedor disso tudo. E tenho maior admiração dele como pessoa também, porque é um cara que passou por dificuldades, errou, acertou, mas nunca deixou de dar a cara a tapa, né? Sempre encarou as dificuldades com cabeça erguida e seguiu em frente. Então, tenho o maior respeito por ele. Falhou no Mundial, mas depois de 6 meses já pegou o pênalti do Marcelinho, pronto. E é isso. Torcida já. Isso é típico daquele que cai e levanta, né? Isso é Palmeiras, isso. É tipo de pessoas que podem vencer num time grande como o Palmeiras, é justamente isso. É esse tipo de situação, esse tipo de relação. Já que o Renato falou de 2 ídolos, você e o Marcos, o Alex Miller, nosso companheiro jornalista, tem um filho, para quem não sabe, chamado Marcos Evair. Quais tipos de homenagem você já teve? De tatuagem, não sei, essa coisa de nome de filho? Nome de filho já encontrei com vários. Pessoas dizendo, olha, eu sou palmeirense por causa daquele título. E o principal que eu recebo todo dia, onde eu encontro um palmeirense, o palmeirense vira pra gente e diz, eu não sei se para os outros jogadores que fazem parte dessa história aqui, mas pra mim, toda vez que eu encontro um palmeirense, ele diz obrigado. Isso não tem uma homenagem melhor, né? É você olhar para trás e poder falar, puxa, valeu a pena porque não foi fácil, mas hoje tem o reconhecimento do torcedor do Palmeiras, isso é gratificante demais. Você era palmeirense desde moleque? Não, quando eu era criança, eu era santista. Eu torcia para o Santos, influenciado pelos meus tios lá no sul de Minas, né? Apesar de ter um pai corintiano na época, né? Acabou virando palmeirense depois, mas os meus tios foram que fizeram com que eu tivesse prazer aí de torcer pelo Santos.